Esse lugar, por que que ele escolheu esse lugar para fazer essa cidade? Porque justo próximo à fronteira, por que ele escolheu essa localização para construir Kirbet Yafa? É, nesse ponto, essa pergunta requer um pouco de especulação, porque a arqueologia ela trabalha com evidências, né? E nós não temos evidências do porquê que ele fez isso. Mas a gente pode especular um pouquinho com base nas evidências que foram encontradas, né? Nós temos evidências arqueológicas e temos evidências bíblicas também. O que a Bíblia menciona é que no Vale de Elá, exatamente nesse ponto, e isso nós encontramos no livro de Samuel, é onde ocorreu a batalha entre filisteus e israelitas e a famosa batalha entre Davi e Golias. Lembra-se que a história diz assim, que os filisteus desafiaram os israelitas e os exércitos de ambos os lados estavam acampados no Vale de Elá. E os filisteus propuseram, escuta, vamos, para que vai morrer tanta gente? Vamos fazer o seguinte, vamos guerrear só o meu campeão contra o seu campeão. E assim, quem vencer, venceu a guerra, não precisa morrer muita gente. E o campeão do lado dos filisteus era o gigante Golias. E do lado dos israelitas, ninguém se aventurou, né? Exceto o jovenzinho Davi, e vocês conhecem a história. Então, foi nesse local exatamente que aconteceu a batalha entre Davi e Golias, e a história bíblica diz que Davi venceu. Então, para ele, esse era um local especial, né? Esse local, então, trazia boas recordações para ele, boas memórias. Devia trazer, talvez. Estamos aqui, como eu disse, saindo do campo da ciência, entrando no campo da especulação, mas essa seria uma motivação muito forte para ele ter construído uma fortaleza nesse local, né? É um local em que ele se lembrava, porque logo depois de ele vencer Golias, o texto bíblico diz que as mulheres diziam, olha, lá vai Davi, né? Ele passou a ser famoso, né? Isso abriu caminhos para ele eventualmente se tornar o rei de Israel, né? Então era um local a fama dele avançou. E é um local que tem mais algumas evidências bíblicas curiosas. Queiafa fica do outro lado do vale, entre duas cidades que são mencionadas nesse relato da batalha entre filisteus e israelitas, que são as cidades de Azeca e Socó, né, em português. O texto bíblico, a história ali de Samuel, diz que quando Israel venceu os filisteus fugiram, né? A batalha ocorreu entre Azeca e Socó, e os filisteus fugiram e eles passaram por uma cidade chamada Sarim. Então, o doutor Yosef Garfinkel, que foi o diretor dessas escavações, que hoje é o diretor do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele gosta de contar essa história, porque ele disse, escuta, mas espera um pouquinho, Sarim, mencionada na Bíblia, traduzindo-se para o português, significam 2 portais. Sarim, 2 portais. Será que nós não estamos escavando Sarim, né? Quem sabe? Mas se estamos escavando, então devemos ter aqui 2 portais na cidade. E isso é uma coisa muito incomum, porque o portal é o ponto mais vulnerável da cidade. Ninguém constrói 2 portais, você constrói um porque não tem outra opção, né? Você tem que entrar e sair. Exato, mas 2 portais, então ele falou, vamos parar a escavação e vamos procurar o segundo portal, já tinha achado um. Sim. Né? Eles são em direções opostas? Ou eles são deslocados? São deslocados, um voltado para Socó, e o outro voltado para Azeca. E quando as escavações, ele falou, vamos escavar só agora ao longo do muro. E, de fato, entre Socó e Azeca, foi encontrado um portal direcionado para uma das cidades e o outro portal direcionado para outra cidade. Então, hoje, por causa disso, se acredita que Kirbet Yafa seja a cidade de Sarim, mencionada nesse relato da conquista, da vitória dos israelitas sobre os filisteus, né?
Então tem uma boa razão aí para Davi ter construído a A cidade nesse cidade local. aí. Né?